Muito bem. O dia de hoje, o tema é Famílias Fiéis até o Fim. E no tema de hoje foi falado sobre os elos da corrente familiar. E alguns tópicos e textos vindos da Bíblia e do Espírito de Profecia falando sobre esses tópicos. O primeiro deles fala sobre honra seu pai e a sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Quanto tempo, eu até tenho um texto nesta apostila que eu usei num sermão aqui, que eu acho muito impactante. Quando a gente fala de honrar pai e mãe, geralmente a nossa mente lembra de uma criança pequena, de um adolescente. E Ellen White é muito categórica. Até o fim dos nossos dias, nós temos o dever de honrar pai e mãe. Porque é muito possível você estar lá com 60 anos e ter um pai de 90. E você deveria, mesmo assim, continuar honrando pai e mãe. Minha mãe não sabia ler nem escrever, mas alguns versos da Bíblia ela decorou. E um que ela sempre virava para a gente, falava para os meus 4 irmãos que atentava a ela demais, ela falava assim, honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Eu achava que esse primeiro mandamento com promessa era a invenção da minha mãe, mas está na Bíblia. Está na Bíblia, desse jeito. Honra, no Novo Testamento ainda, a repetição do mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha que coisa linda. E aí vem, no contexto da família, existem pais sendo desonrados hoje, o que vocês acham? Tem pai sendo desonrado? Mais do que você pensar naquele vizinho que desonra o pai, a pergunta é para você. Você como filho, como que você é? Você honra o teu pai? Você honrou o teu pai? E a gente precisa dar esta orientação e lembrar que nós todos somos filhos. E tivemos um pai, tivemos uma mãe. No meu caso, estou falando tivemos no passado, porque eles já faleceram. Mas se você tem seu pai e sua mãe vivos, liga para ele e peça perdão hoje. Converse com ele, porque tem a coisa mais triste do mundo é filho que não conversa com o pai. Ah, meu pai era alcoólatra. Meu pai bateu na minha mãe. Eu tenho muita mágoa do meu pai. E existe algo até dentro da psicologia que diz que quando você carrega essa mágoa, esse ressentimento, quem mais passa mal é você. E eu gosto daquela expressão que diz assim que é um pensamento, né? Não é que eu gosto, mas é um pensamento para a gente refletir. O ressentimento, o rancor e a raiva é um copo de veneno. É um copo de veneno que você toma querendo que o outro morra. Faz sentido nisso, né? É um copo de veneno que você toma querendo que o outro morra. Então perdoe. Você vai se livrar desse ressentimento, desse rancor. A outra parte aqui no nosso texto da manhã, do dia de hoje, que a gente está estudando, é Deus é a fonte do relacionamento saudável. Gostei demais desse texto, porque eu também acredito nisso. Queridos, aqui eu não posso andar muito, né? Eu tenho um limite por causa de você que está em casa. Eu vou ficar por aqui. Mas eu queria que vocês pensassem o seguinte. O que é um casamento saudável? A gente viu aqui os 10 minutos da saúde. A gente está vivendo num tempo, irmãos, muito perigoso, um tempo muito difícil. Hoje a sociedade tem pregado para nós o seguinte, você tem que ter sucesso, e você tem que ser feliz. E aí, quando eu falo de casamento, uma das teses que eu tenho levantado, mais do que felicidade, o casamento tem que ser saudável. Porque dentro de um casamento pode ter infelicidade ou não? Pode ter tristeza ou não? O que vocês acham? Essa história, irmão, de dizer assim, casaram-se e foram felizes para sempre. Isso é novela, irmãos. Porque no voto matrimonial tem um lado que diz assim, na saúde, na prosperidade, na riqueza. Não é assim o voto matrimonial? Mas tem o outro lado. O que o outro lado do voto diz? Na pobreza, na adversidade e na doença. Esse lado aqui é felicidade, gente? Aí você pula fora do casamento. Ah, eu não sou feliz. E tem muita gente fazendo isso. Que quando chega desse lado do voto, da adversidade, da pobreza e da doença, ele fala, não, eu não casei para isso. Ele vai embora.
Por isso que eu amo de paixão, e você conhece, 1 Coríntios 13, verso 8, diz que o amor jamais acaba, e nos versos anteriores diz o quê? Que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que faz uma pessoa ficar no casamento, um casamento saudável, que traz saúde para a pessoa, é o amor. E eu costumo dizer que o amor é maior do que a dor e o amor é maior do que a felicidade. O amor abrange tudo isso. O que faz uma pessoa não ir embora nos momentos de dor e tristeza é o amor. E a gente precisa lembrar, Deus quer mais do que casamentos felizes, Deus quer casamentos saudáveis. Porque você pode ter um casamento com tragédias, um filho que é morto, um cônjuge que cai doente, às vezes tem um pouco de tristeza ali, mas você vai estar saudável, porque é um casamento onde as pessoas se ajudam e se amam, apesar das coisas que não trazem felicidade naquele momento. Uma outra coisa que na meditação de hoje falou, que eu gosto também, tem um texto de Ellen White fantástico, que falando sobre o poder das pequenas coisas. E ela orienta os casais que quando estão ali desgastados, que lembrem das pequenas... como é que é? Me fugiu a palavra. Mas ela fala assim, das pequenas coisas lá do início do casamento. Quando a gente casa, nós homens, né? A gente é tão gentil, abre a porta do carro, aquelas coisas lindas, aí passa 20 anos, abra você. Tu não tem mão? Né? E começa a grosseria. Lembra daqueles pequenos detalhes que a gente tinha lá no início. Também foi falado isso. O círculo sagrado do matrimônio era outro tópico. Irmãos, aqui uma coisa que às vezes as pessoas confundem. O círculo sagrado do matrimônio, eu particularmente, irmãos, vocês já viram aquele ditado, eu estou vendo ali que está bem amplo ali, né? Mas vocês já viram aquele ditado que eu não gosto, que diz assim, briga de marido e mulher, ninguém está errado, irmãos. Mais ou menos, vai. Está errado quando você mete a colher para fazer fofoca, em vez de ajudar. Mas tem muito casal que precisava muito da nossa ajuda. E a gente fica com esse negócio, nem toca. Não ora pelo casal, não presta atenção que aquele irmão já não está vindo mais e sentando junto com a esposa na igreja. Coisa que ele fazia sempre. São os sinais. E aqui tem uma coisa neste conselho. Por favor, preste atenção no seu irmão, ajuda o seu irmão. Ore com ele. E o círculo sagrado do matrimônio. Aí vem a questão do adultério. Não deixe que nenhuma mulher entre na sua vida. A sua única mulher, sabe qual é? Sabe qual é a sua única mulher? No meu caso, é aquela mulher linda que está lá. Dá um tchauzinho, meu amor. Desculpe as outras, mas ela é a mais bonita de todas aqui. Vocês não são feias, viu? Não é de jogar fora aí o seu marido. É isso, né? Mas eu tenho que ter o olhar para a minha esposa, irmãos. Hoje existem muitas tentações. A gente tem que ter foco. E uma das coisas que tem mais destruído o casamento é a falta de compromisso. A pessoa chega num ponto que liga para o pastor, não é para pedir ajuda, não. Quantas vezes, irmão? Tristemente, a pessoa liga para o pastor para dizer assim, pastor, eu só estou te comunicando que o divórcio já foi assinado. Aí não dá mais para fazer nada. Não pede ajuda. Não vai fazer terapia. Eu acredito em terapia. Recomendo muito para o casal. Procura um psicólogo cristão. Cristão. Mas ele vai te ajudar. E tem alguns que precisam muito, viu, irmãos? E aqui uma outra coisa. Nunca pense que o matrimônio foi um erro. É um texto de Ellen White que tem essa frase. Eu acho lindo. A pessoa está lá, mas será que foi um erro eu ter casado? Nunca pense nisso. Irmãos, o casamento, eu costumo dizer assim, é a especialidade que a gente tem estudado, eu atendo casais, não faz muito tempo, abre a outra tela agora. É essa mesmo, essa câmera? É essa aqui. Eu atendo os casais, irmãos, e um dia alguém perguntou para mim assim, e contou a história. O casamento, assim, muito, muito, muito desgastado. Por um fio, como a gente diz. E a pergunta foi, pastor, nosso casamento tem jeito? Você já viu essa pergunta? Alguém já
formulou isso para você? Você já viu isso? Meu casamento tem jeito? Olha como é que está, pastor. E eu tenho uma resposta, é quase uma resposta pronta. Eu falo assim, todo casamento tem jeito. Todo. Mas é mais ou menos assim. Aconteceu hoje, irmãos. De vez em quando dá uma barbeirada, né? Hoje eu encostei no portão lá em casa. Ai, homem com carro parece estar arranhando ele, né? Mas eu entrei... Ai, nem olhei, irmão, nem olhei. Deixa para lá. Mas sabe quando você arranha o seu carro no portão e você vai no irmão Robson ou no irmão Paulo, que tem aqui funilaria, e aí você vai fazer um ajuste no seu carro? Um arranhão no carro tem preço para arrumar, não tem? Mas, às vezes é 300, 500 reais. Agora você bateu o seu carro, deu perda total. Mas era aquela, igual o irmão Bernardo, que tem uma Brasília, a Brasília verde dele, não é? Não sei se tinha, uma toda assim reformada, coisa mais linda que tem, carro de colecionador. Aí vamos dizer que o irmão Bernardo bate o carro dele, deu perda total, mas ele tem um apego tão sentimental com aquele carro, e ele fala assim, eu quero consertar. Ele leva no irmão Paulo e no irmão Robson. Tem conserto? Tem. Tem. Agora, me diga para mim, qual que vai ser mais caro? O do arranhãozinho no portão ou aquele que deu perda total? Todo casamento tem conserto. É o preço que tem que pagar que as pessoas não querem. Porque às vezes eu falo para o casal assim, ó, casamento de vocês tem conserto sim, mas está aqui, ó, o telefone desta minha amiga, que é terapeuta, só que é o seguinte, a consulta dela é R$ 500 cada sessão. Ah, não, pastor, misericórdia. Ah, eu não quero. Entendeu o preço? Tem um preço, mas a pessoa não quer pagar. Às vezes o preço não é nem o financeiro. Ai, tem que ir nessa mulher e contar tudo da minha vida. É, tem que contar. Você tem que ir lá fazer as sessões. Ah, então isso eu não quero. Então não tem conserto. Não dá valor. Todo casamento tem conserto. A questão é quanto vai custar. O que está com perda total vai pagar muito mais caro, vai levar muito mais tempo, mas tem conserto. E tem conserto em nome de Jesus. As pessoas não querem pagar o preço, irmãos. Às vezes elas não querem pagar o preço. Uma outra coisa que me chamou, isso tudo está na revista aqui, viu, irmãos? Isso aqui foi o dia de hoje. Um outro tópico que falou aqui. Não, esse aqui já falei, relacionamento dos pais com os filhos, conselhos dos pais com os filhos, porque tem, irmãos, quem aqui é pai? Tem filhos aqui. Você já errou na criação do seu filho? Você já pisou na bola? Você já fez coisas que você falou assim, eu estava errado, meu filho estava certo? Quando aconteceu isso, você já teve a humildade de pedir perdão, desculpa para o seu filho? Fala assim, filho, eu estava errado. Como é difícil isso daí, hein, irmãos? Mas os pais também erram. E, infelizmente, irmãos, sabe aquele texto de Isaías? Ainda que uma mãe esquecesse do filho que está no ventre, eu não me esquecerei de ti. Por que Deus falou isso? Seria possível uma mãe esquecer... Mãe, esquecer do filho que está no seu ventre? Ele mexe, ele te acorda de madrugada, ele está pesado, ele é amado, desejado. Mas, irmãos, no tempo que a gente está vivendo, existe mãe que esquece do filho? Isso é possível? Infelizmente. A gente vê cenas terríveis de criança no lixo, de criança na Lagoa da Pampulha, vocês não lembram disso? E outras histórias mais. Por isso que Deus, na sua sabedoria, disse assim, olha, aquilo que humanamente parece impossível vai acontecer. As mães vão esquecer. Irmãos, cá entre nós, eu fui professor durante 15 anos. Às vezes eu conversava, você já deve ter visto isso, eu conversava com alguns pais e falava, e pensava, né? Não falava, pensava assim, o meu aluno não merece esse pai, essa mãe que ele tem. Misericórdia. Você já viu o filho que é mais maduro do que os pais? Esse dia, minha esposa, a gente estava comentando de uma situação na escola que era mais ou menos isso.
a avó chegou e falou assim: por favor, quando tiver reunião, tiver alguma coisa aqui da escola, liga para mim, porque os pais só botaram no mundo, mas quem cuida sou eu. Tem pais assim hoje? Infelizmente tem. Mas que não seja você. Que não seja você que está aí em casa assistindo. E a orientação da nossa revista, Fiéis até o Fim, Família Fiéis até o Fim, falava sobre isso hoje. E o contrário também. Hoje, eu estava acompanhando meu amigo Márcio, que está aqui sentado, enlutado. Vamos continuar orando. Nossa irmã Irene descansou no Senhor, né? E eu estava ali no sepultamento e um pouquinho antes a gente estava conversando sobre essa questão de paz. E ele vai lembrar agora que a gente estava falando e lembrando de uma música que já até falei aqui para vocês, que o autor ele dizia que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Como é que era o negócio lá? Não sei o que lá de coro? Era o título da música, eu esqueci. Mas uma música aí sertaneja que fala exatamente esse refrão, que é muito chapéu de couro, alguma coisa assim. Mas, enfim, o que eu queria que vocês pensassem, que também tem essa contrapartida do filho. Amar o seu pai, cuidar, zelar, quando ele estiver idoso. Não abandonar. Deixa o pai para lá. Irmãos, gente idosa, ela é muito carente emocionalmente. Às vezes você perde a paciência com seu pai, porque você foi lá de manhã, aí quando chega à tarde ele liga, você não vai vir me ver? Não é assim que o idoso é? Você fala, mas o idoso é carente. E tem uma coisa, irmãos, que a gente não pensa. O idoso tem menos tempo de vida ou mais? Ele está na contagem regressiva. Ele tem pouco de tempo de vida para viver. E, nesse sentido, qual é o sentimento se você tivesse pouco tempo de vida para viver? Você quereria ver os seus filhos mais vezes? Esse raciocínio a gente nunca faz. Ele já está ali com 70, 80, fala, está acabando o meu tempo. Eu preciso estar perto dos meus netos, perto do meu filho. E a gente precisa pensar nisso. Relacionamento dos filhos com os pais. Como é que você trata o seu pai? Você ligou para ele? Ou é só no dia dos pais? Vai ver o velhinho, gente. Hoje eu tive a alegria de ver os meus pais, que são os meus sogros, foram lá em casa. A gente ficou lá a tarde inteira, batendo um papo, com distanciamento e máscara. Mas ver a minha esposa fica feliz em ver a minha sogra. E eu também fico, viu, irmão? Eu sou apaixonado pela minha sogra. Ela tem até um pouco de ciúme. Mas a gente se dá muito bem, graças a Deus. É muito bom também, quando a gente fala de família, já que me veio isso à mente agora, um outro aspecto da família que a gente deveria cuidar é quando você é casado e você não se dá bem com seus parentes. Que coisa triste. Se isola. Ah, eu não quero ver minha mãe, porque minha mãe fica falando mal da minha esposa. Isso é ruim. Você tem que dar os limites. Mas você já viu aqueles casais que vivem numa redoma? Não vai nem na casa da sogra e nem vai na casa dos pais? Não tem sobrinho, não tem irmão. Não, a gente vai viver só nós dois aqui. Aí quando fica velho, precisa de ajuda, não tem ninguém. Por exemplo, hoje eu estava conversando, hoje ou ontem, com a Damares, foi com o Rubens também. A Marina está quase chegando e o Rubens falou assim, minha sogra vai vir me ajudar. E a minha sogra me ajudou quando os meus filhos chegaram. Isso não é bom, gente? Essa rede de apoio? Imagina que você não se dá bem com a sogra, com a mãe, com o pai, e na hora que nasce um filho, aquele sufoco. A gente vive em comunidade para se ajudar. A família é uma bênção, irmãos. É muito bom ver os irmãos. Eu estou morrendo de saudade dos meus irmãos. E aqui, por causa da Covid, deve ter um monte de gente que está... Eu estou há 2 anos sem ver meus irmãos. Eu ia lá uma vez por ano, pelo menos. A família é uma bênção. Foi Deus que criou. E eu queria que vocês, em casa, tirassem tempo para a gente orar pela família. Vou reiterar. Amanhã, segunda-feira, nós estaremos no 5º dia. É isso mesmo, gente? 5º dia. Hoje foi 4º. 5º dia. E você tire um tempo para ler essas orientações, para que a sua família seja beneficiada, para que você tenha mais harmonia em casa, para que você foque em ter um lar onde seja um lugar que você deseje ir.
E é tão triste, irmãos. Quando eu estava fazendo, vou terminar com isso, quando eu estava fazendo terapia familiar sistêmica, que é uma pós-graduação, a minha professora não era adventista, não é, e ela estava contando dos atendimentos dela para os alunos, eu era um aluno ali, e ela contava de um casal que ela atendeu, que o pai da esposa era alcoólatra, batia na mãe, batia nela. E agora ela tinha saído de casa, tinha se casado, e os dois estavam ali, o esposo e a esposa, porque estavam fazendo terapia, porque estava quase separando. E a queixa da esposa é que o marido estava agora igual o pai dela. Antes de ir para casa, passava no boteco, ficava, vocês já viram essa cena? Ficava lá até altas horas, chegava em casa bêbado e aquilo ali estava dando divórcio. E a professora muito sábia, mestre na área, trabalhando, consultando, orientando o casal, até que um dia, por incrível que pareça, a professora dirigiu uma pergunta para aquela mulher. E foi uma pergunta difícil. Os terapeutas fazem perguntas difíceis. Se preparem. E ela virou para essa mulher e falou assim: o que você faz na sua casa que o seu marido não está querendo ir para casa e está querendo ir para o bar? Antes de ir para casa. Foi uma pergunta profunda. Ela levou um susto. E às vezes, irmãos, se tem um lugar que a gente gosta de ir, é para a nossa casa, não é? Agora, por causa da pandemia, eu não fui para os Estados Unidos fazer o módulo lá do doutorado. Aí uma pessoa esses dias chegou para mim e falou assim: poxa, justamente na tua vez, né? Tem pandemia, você não pode ir lá viajar, ir para a América e tal. Eu falei, eu dei graças a Deus, porque os 20 dias que eu fiquei lá, fiquei com tanta saudade da minha mulher, dos meus filhos, que a gente estuda de manhã, de tarde, de noite, dá uma vontade. Nos primeiros dias é uma beleza, mas lá pelo 10º dia, quem gosta de ficar em casa, eu falei, agora os módulos é tudo online, os professores estão lá, mas eu levanto, vou comer a comidinha da minha esposa, deito na minha cama, está muito melhor. E eu não sei se você é caseiro. Quando você viaja, dá vontade de voltar para casa ou você fica no bar? Nós não vamos para o bar, mas tem gente que encontra outros lugares para não ir para casa. Isso é muito triste. Não desejar voltar para casa. Que o Senhor te abençoe e que a gente lembre, Gênesis lá no capítulo 2, que quando Deus criou a família ali, Jardim do Éden, foi como um presente, é uma bênção. Família é bênção, não é maldição. É para a gente se sentir bem, é para a gente querer voltar para casa, encontrar os nossos entes queridos. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família. Nós vamos ter um cântico. É o que eu escolhi? Ó, que esperança? Da família, tá. Nós vamos cantar um cântico da família. E depois eu quero orar com você. Voltamos aqui para a oração. Cante conosco. Vocês vão dirigir? Vai deixar tocar? Ok. Então, nós vamos deixar ali tocando. Você canta na sua casa, a gente canta aqui e depois a gente termina com uma oração de consagração. Vamos cantar. Nada vai nos abalar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, por isso vamos declarar.
Amém. Glória a Deus. Que coisa linda essa canção. Eu vou fazer um combinado com vocês. Depois o Silvio vai me mandar o link ou esse vídeo. E eu vou mandar na lista de transmissão para você cantar em casa também. E a gente, durante essa semana, ter mais essa possibilidade de adoração através desse lindo cântico, baseado nesse texto de Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor até o fim. E isso é maravilhoso. A gente pode até criar um jargão aqui. Nós vamos fazer com os irmãos e você aí em casa. Então eu vou falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e vocês em casa e aqui dizem até o fim. Quero ver se vai ficar bom. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais ou menos. Não sei se você falou forte aí em casa. Aqui o pessoal ainda está com fome. Mas ficou bom. A gente vai dizer durante a semana. Quarta-feira, a gente retorna ao templo. E aí na internet, você que está em casa, poderá acompanhar. A gente continua com o tema da família fiéis até o fim. Continue estudando em casa, continue orando. Não deixe de orar por este tema. Vou convidar os meus irmãos que estão presentes, que fiquem em pé. E você, onde estiver, se puder ficar em pé em casa, ou incline a sua cabeça, e nós vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nosso coração está cheio de gratidão, porque da mente sapiente de Deus, da tua mente, saiu a ideia de nos presentear com a família. A família é um presente. Nós podemos voltar para casa, ou ir até a casa dos nossos pais, dos nossos irmãos, cuidar dos nossos filhos, ser amado pelo nosso cônjuge e amá-lo também. Como é bom, Pai, ter um lar. Mas talvez nessa noite eu esteja orando a alguém ou com alguém que tem um lar que está destroçado, quase se separando, Pai. Ou então com os pais que vivem uma briga, uma desarmonia. Por favor, Pai, esteja nessa casa agora. Espírito Santo, Tu que és onipresente, entra nessa casa. Entra no coração dos moradores dessa casa. Transforma toda esta guerra, este inferno, numa paz e no céu. Nós oramos a favor das famílias da tua igreja, do nosso distrito aqui. Aqueles que estão longe, mas através da internet conectados neste culto. Abençoa a casa deles também, Pai. Que creiamos na tua palavra e digamos com todo o nosso coração, eu e minha casa serviremos ao Senhor até o fim. Abençoa-nos, Pai, por favor. Eu clamo, eu rogo e faço essa oração no nome poderoso do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém.